1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler alguma parte desse texto que começa lá no versículo 8, que diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, misericordiosos, compassivos, fraternalmente amigos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-te do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Amém? Até aqui. Irmãos, o sentimento que deve haver em nossos corações, e por isso que eu comecei essa palavra por meio da oração, é que nós sempre devemos nos achegar a Deus com gratidão. A gratidão deve ser um sentimento que deve ser construído em nossos corações. E essa construção, ela requer a cada um de nós entrega, requer de cada um de nós posicionamento. Porque nós só somos gratos quando nós reconhecemos aquilo que nós temos recebido. E por vezes, na nossa vida cristã, nós deixamos com que as circunstâncias que nos cercam deixem com que nós não enxerguemos as grandes coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ou até por vezes, nós queremos vivenciar as grandes coisas, os grandes milagres, as grandes maravilhas, mas nós nos esquecemos dos pequenos detalhes em que Deus tem dado a cada um de nós. As pequenas coisas que Deus tem suprido sobre as nossas vidas. E aqui, o apóstolo Pedro, em sua carta, ele começa a sua carta falando sobre o dever do marido, o dever da esposa, o dever do servo, o dever do Senhor. E aqui, a partir do versículo 8, ele começa o texto dizendo assim: finalmente. Ou seja, portanto, quando cada um de nós descobrirmos qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, e sabendo desse papel e dessa nossa missão, termos em nosso coração a gratidão, ele diz: finalmente, sede todos de igual ânimo. É interessante que o servo Tiago, na sua carta, ele diz que nós não podemos ser homens ou mulheres de ânimo dobre. E o que seria esse ânimo dobre? Esse ânimo dobre é aquela pessoa que ela é levada de acordo com as circunstâncias. Se a circunstância está bem, ela está glorificando a Deus, ela está na igreja, ela faz parte da comunidade, ela está em comunhão com Deus, mas quando a situação está mal, ela se afasta de Deus, ela se desanima, ela se afasta da comunhão, ela agora começa a questionar a Deus por que ela está vivendo essa circunstância. E o apóstolo Pedro ele diz assim: sede todos de igual ânimo. Ou seja, tenham todos o mesmo pensamento. E quando eu enxergo o apóstolo Pedro dizendo que nós temos que ter igual ânimo, não me vem outra palavra que não seja a palavra gratidão. Porque quando nós
exercemos a gratidão em nossos corações, nós não titubeamos nem para a esquerda nem para a direita. Nós conseguimos e devemos ser gratos ao Senhor na boa circunstância ou na má circunstância. Porque aquele que desenvolve a gratidão a Deus, ele consegue enxergar coisas boas até mesmo nos momentos difíceis. Por isso que ele declara: sede todos de igual ânimo. E ele continua dizendo: compadecidos. Nós, irmãos, só seremos pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo se nós nos tornarmos pessoas compadecidas, que conseguem enxergar a situação daquelas pessoas que estão ao nosso redor e se compadecer dela. Mas só se compadece quem é grato. Se você não consegue ser grato, como você vai ser sensível à situação das pessoas que estão ao seu redor? E ele continua dizendo: fraternalmente amigos. Irmãos, como é difícil hoje nós termos verdadeiros amigos. Mas nós só temos verdadeiros amigos quando nós somos gratos. Quando nós desenvolvemos a gratidão, nós nos achegamos às pessoas não por aquilo que elas podem nos dar, mas por aquilo que eu posso dar a ela. Não por aquilo que ela pode me gerar, mas por aquilo que eu devo e posso gerar na vida dela. Ou seja, quando nós desenvolvemos um coração grato, eu agora quero compartilhar, eu agora quero fazer com que as pessoas cresçam, eu quero agora fazer com que aquilo que Deus fez em minha vida, eu compartilhe agora com as pessoas que estão ao meu redor. Não tem como, irmão, ser misericordioso se você não reconhecer a misericórdia de Deus exercida sobre a sua vida. Por isso que eu comecei essa palavra com uma oração, porque todos nós, irmãos, somos resultados da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se não for a misericórdia de Deus sobre nós, nós talvez não estaríamos aqui. Talvez não, com certeza nós não estaríamos aqui. E a Bíblia declara aqui o apóstolo Pedro dizendo: olha, sejam de igual ânimo, sejam compadecidos, sejam fraternalmente amigos, sejam também misericordiosos. A nossa misericórdia, irmãos, é do tamanho da nossa gratidão a Deus. O quanto eu experimentei da misericórdia de Deus é o quanto eu tenho dado dessa misericórdia às pessoas que estão ao meu redor. E por fim ele termina o versículo 8 dizendo assim: sede também humildes. Humildes é se colocar numa posição sempre inferior à posição daquela pessoa que está à sua frente. Porque quando você se coloca em posição de humildade, você se coloca numa posição que você não está aqui para ser servido, mas você está aqui para servir. Foi essa a posição que Jesus se colocou diante dos seus discípulos. E eu acho isso, irmãos, lindo e maravilhoso, quando Jesus estava celebrando a última ceia. Jesus agora pega o pano, pega a água com o balde e vai agora lavar os pés dos seus discípulos. E aquele ato, ele está fazendo um ato de humildade, ele está dizendo para os seus discípulos: olha, eu sou o Senhor, mas eu sou um Senhor que serve. Eu sou um Senhor que serve e que não veio para ser servido, mas veio para servir. E agora, naquele ato, Pedro, entendendo que aquilo era uma posição de humildade ou até mesmo de vergonha para o próprio Jesus, ele dizia: Senhor, eu não quero que o Senhor lave os meus pés. E Jesus diz para ele: se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro, entendendo o que Jesus queria dizer, então me lava por completo. Quando nós nos colocamos em posição de humildade, nós sempre nos colocamos numa posição de servir. E quando ele fala de fraternalmente amigos, essa humildade tem que estar ligada, porque uma amizade tem que ser relacionada a isso. O que eu posso te servir, meu amigo? O que eu posso te servir, meu irmão? O que eu posso colaborar com você? O que eu posso interceder e te ajudar em oração? Como eu posso te servir? Essa tem que ser
Esse tem que ser o nosso posicionamento diante da nossa vida, diante dos nossos irmãos, diante da nossa comunidade. E ele continua dizendo no versículo 9, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. O que este mundo, irmãos, tem reservado para nós é uma vida solitária. É uma vida de egoísmo, onde cada um olha e cada um se preocupa com o seu bem-estar. Eu estando bem, não tem problema. Não importa se esse bem-estar vai ser às custas das pessoas que estão ao nosso redor. É isso que a sociedade hoje tem difundido. E é isso, irmãos, que nós devemos tomar um cuidado muito grande, porque sabemos que a nossa velha natureza está crucificada com Cristo. Mas ainda estamos vivenciando a nossa vida aqui na carne. E por mais que nós não desejemos que a nossa carne domine, nós temos que tomar cuidado, porque por vezes sofremos o mal. E a primeira reação que nós temos é pagar o mal com o mal. E o apóstolo Pedro ele diz assim, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Nós, como cristãos, irmãos, temos que fazer morrer a nossa natureza pecaminosa todos os dias. Todos os dias nós temos que estar atento para que essa natureza ela não se revele ou domine as nossas ações, porque no meio da discussão, no meio da raiva, no meio da gritaria, nós corremos esse sério risco de pagar mal com mal, de pagar injúria com injúria. E aí nós temos que buscar ao Senhor, buscar a comunhão com o Espírito Santo e desenvolver o fruto do Senhor, que é a mansidão, que é o domínio próprio, que é o amor. Para isso, irmãos, que nós somos chamados, e ele diz assim, pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Nós somos, irmãos, chamados para bem dizer, nunca para amaldiçoar, mas sempre para bem dizer. Nunca, irmãos, para murmurar, mas sempre para agradecer. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Nós somos chamados para bem dizer ao Senhor. Por quê? A fim de receberdes bênção por herança. Há uma palavra, irmãos, para nós. Há uma promessa de Deus para nós. Há uma herança de Deus em sua palavra para cada um de nós. Mas o que nós devemos fazer? Nos mantermos firmes, inabaláveis perante o Senhor. Por quê? Porque há uma esperança para nós. Há um lugar de descanso para nós. Há uma promessa reservada para cada um de nós. No versículo 10, ele continua dizendo assim, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Ou seja, nós podemos olhar, irmãos, em toda a Escritura, que nenhum homem está sujeito, ou que todo homem, na realidade, está sujeito a cair. Por isso que a palavra do Senhor declara que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E a nossa mente humana, ela é uma mente julgadora, aonde quando nós vemos um irmão errar, nós agora não estendemos a nossa mão a ele, mas agora nós o julgamos. Nós, quando vemos o nosso irmão errar, nós não refreamos a nossa língua do mal. E a Bíblia declara assim, se quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Nós, irmãos cristãos, temos que ser pessoas verdadeiramente diferenciadas, aonde quer que nós estejamos. Você quer ver uma coisa que, se nós não vigiarmos no momento que nós estamos vivendo hoje, que nós não iremos refrear a nossa língua do mal, ou talvez iremos falar dolosamente, é quando, por exemplo, nós assistimos o jornal e vemos a situação política e econômica que o nosso país está. Quem não é tentado em falar mal, quem não é tentado em falar dolosamente, quem não é tentado em ser partidarista? Todos nós, irmãos, somos.
Todos nós estamos sujeitos a isso, mas aí nós devemos olhar para a palavra e buscar o quê? Buscar o direcionamento de que o que a Bíblia diz sobre um cristão e a política. O que a Bíblia diz sobre um cristão e a sociedade. Qual é a postura que um cristão deve ter mediante a situação em que ele está inserido? Esse ou essa tem que ser a nossa conduta, essa tem que ser a nossa busca, porque às vezes nós falamos dolosamente ou não refreamos a nossa língua do mal, e isso passa a ser, irmãos, algo normal para cada um de nós. Nós devemos tomar cuidado, irmão, muito cuidado, para que as coisas erradas, por menores que elas sejam, não passe a ser normal para nós. Porque nós vamos deixando as coisas acontecerem, nós nos permitimos a viver essa vida normal e automaticamente estamos perdendo a nossa comunhão com o Espírito Santo de Deus. Estamos perdendo a nossa comunhão com a palavra. Estamos perdendo a nossa comunhão com o próprio Senhor. No versículo 11, ele continua dizendo assim: aparta-se do mal, pratique o que é bom. Talvez, irmão, seja redundante num culto, numa reunião de igreja, no domingo à noite, eu dizer para os irmãos: aparta-se do mal. Talvez você pense: o que o Lincoln pensa que eu faço? Para dizer aqui para mim nessa noite: aparta-se do mal. Irmãos, você sabe o que você faz. Deus também sabe o que você faz. O Espírito Santo sabe o que você faz. E quando ele diz assim: aparte-se do mal, nós devemos agora fazer uma reflexão, não somente no próximo sábado, que é uma ceia, mas fazer uma reflexão hoje, que está nos dando a oportunidade de saber encontrar aquilo que é mal em nossos corações. Como o salmista Davi disse ao Senhor: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque talvez aos olhos de Davi, ele enxergasse que ele estava vivendo uma vida reta, digna, santa diante do Senhor. E talvez aos nossos olhos, irmãos, nessa noite, você se enxergue uma pessoa reta, digna e santa. Mas eu não estou dizendo ao contrário. Eu não estou dizendo que você não seja essa pessoa. Mas eu estou pedindo para que você faça essa reflexão. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu tenho certeza, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós, se tiver algo que está desagradando a Ele, Ele vai acender a luzinha amarela e vai dizer: Lincoln, não está certo isso. Fábio, não está certo isso. Porque Paulo disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por isso que o apóstolo Pedro agora, escrevendo essa carta a uma igreja, ele diz assim: aparte-se do mal. Ele está escrevendo, irmãos, essa carta para irmãos. Ele não está escrevendo essa carta para as pessoas que não conhecem ao Senhor. Ele está escrevendo essa carta para as pessoas que conhecem ao Senhor. E ele diz: aparte-se do mal. Porque todos os dias nós somos expostos. E essa exposição pode fazer com que a gente agora tropece. Mas ele diz: aparte-se do mal e pratique o que é bom. Ou seja, nós só iremos apartar-se do mal quando nós tivermos o entendimento do que verdadeiramente é bom. Quando nós tivermos verdadeiramente o entendimento do que é bom, nós nos afastaremos do mal. Mas talvez fique a pergunta: o que é bom? O que é bom? E aí, uma coisa que é muito falado aqui, o pastor Fábio repete isso muitas vezes. O que é bom? O que é bom? O que é bom é tudo aquilo que glorifica a Deus. O que você está fazendo está glorificando a Deus? Se está glorificando a Deus e você está respondendo isso de uma forma sincera, isso é bom. Talvez essa seja a pergunta crucial para apartar-se do mal e fazer o que é bom. A pergunta é: glorifica a Deus? Porque se glorifica a Deus é bom.
E essa resposta, irmãos, tem que ser sincera, porque senão nós estaremos nos enganando. Nos enganando para sustentar algo que nós sabemos aonde vai dar, e não vai dar em coisas boas. Está glorificando a Deus? Se a resposta for sim, é bom. Se a resposta for não, aparte-se do mal. Mas é só, irmão. Mesmo que seja só isso, é mal. Uma vez eu ouvi um exemplo, logo na minha conversão, no meu início de fé, e um pastor muito sábio, ele quis explicar o que era brecha de uma forma bem simples. E ele disse que brecha, ela não tem tamanho. Brecha é brecha. Então não existe uma brecha grande ou uma brecha pequena. E o exemplo que ele deu foi muito simples, porque se você abre uma brecha pequena, que passe uma abelha. Se passa uma abelha, passa 100 abelhas. Se passa 100 abelhas, passa 1000 abelhas. E se 100 abelhas ou 1000 abelhas te picarem, você morre do mesmo jeito se abrisse uma brecha desse tamanho e passasse um boi para te atropelar. Então não existe, irmãos, menor ou maior. Mal é mal. Brecha é brecha. Então, quando nós perguntamos ao Senhor, Senhor, isso agora está te glorificando? O Espírito Santo vai te responder. O Espírito Santo vai falar ao seu coração. E quando ele falar ao seu coração, irmãos, louve a Deus. Louve a Deus, porque é um símbolo de comunhão. Você está orando e Deus está te respondendo. E se Deus está te respondendo, seja obediente. Amém? Feche a brecha. Aparta-se do mal. Pratique o que é bom. E na parte B do versículo 11, ele diz assim: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. É interessante essa colocação do apóstolo Pedro, porque lá em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo declara que Deus é aquele que concede a paz, e a paz que excede a todo entendimento. E Pedro agora dizendo assim: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. É interessante isso, porque também lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 17, 18, se eu não me engano, o apóstolo Paulo declara que o que depender de vós, tendes paz com todos os homens. Ou seja, essa paz, irmãos, não vai ser uma paz que vai ser nos dada gratuitamente. Essa paz não é uma paz que agora eu vou descansar e vou encontrar a paz. Pedro está dizendo, busque a paz. Porque agora quando você aparta-se do mal e pratica o que é bom, busque a paz e empenhe-se, ou seja, esforce-se para alcançá-la. Porque não vai ser fácil encontrar a paz, e paz que excede a todo entendimento. Ela não vai cair do céu. Ela vai ser algo conquistada, e por isso que o apóstolo Pedro declara: empenhe-se por alcançá-la. Esforça-te, tem de bom ânimo. Não foi isso que foi dito lá a Josué? Esforça-te, tem de bom ânimo. Medita nas minhas palavras de dia e de noite, porque assim prosperarás. E o apóstolo Pedro, em concordância com toda a Escritura, diz: busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E no versículo 12, quando você continua a leitura, nós vamos ver a recompensa. Por que vale a pena, irmãos, ter um ânimo igual, ser compadecido, ser amigo, ser misericordioso, ser humilde, não pagar mal com mal, injúria por injúria? Aonde que está o resultado de tudo isso? O resultado está aqui, irmãos, no versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ou seja, tem algo mais maravilhoso, irmãos, do que nós termos a convicção de que os olhos do Senhor estão sobre nós?
e que os ouvidos dele estão abertos às nossas súplicas. A gente, irmãos, tem que tomar um cuidado muito grande para a gente não se acostumar com versículos bíblicos e não entender a veracidade ou a profundidade que essa palavra tem para cada um de nós. Talvez a gente esteja acostumado a dizer assim: os olhos do Senhor estão sobre nós, ou que os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Eu posso dizer isso de uma forma simples, e você pode entender isso de uma forma simples. Mas eu posso dizer isso, irmãos, convictos de que o Deus, Criador dos céus e da terra, soberano sobre tudo e sobre todos, que basta uma palavra dele para que tudo se faça, esse mesmo Deus, que sustenta a tudo e a todos, está olhando para mim nessa noite. Tem outro entendimento, não tem, irmãos? Ou que esse mesmo Deus, que fez todas essas coisas, que desde a criação vem mostrando a sua majestade e o seu senhorio, nessa noite, esse Deus está com seus ouvidos inclinados para ouvir a sua súplica. Tem outro entendimento isso, não tem, irmãos? Quando a gente entende que o amor de Deus, ele nos constrange ao ponto de nós sermos ainda pecadores, mas ele está com seus ouvidos inclinados, com a sua mão estendida, para nos salvar e para nos ouvir. Por isso, irmãos, que só tem um sentido diferente quando nós ouvimos essas palavras, quando nós desenvolvemos um coração agradecido, quando nós desenvolvemos um coração grato, porque nós entenderemos que os olhos do Senhor, ou os seus ouvidos estarem repousando ou inclinados para ouvir a nossa súplica, não deve ser tratado como algo comum, como algo rotineiro. Nós devemos tomar cuidado, irmãos, porque a nossa vida cristã não é uma vida de rotina. Nós não podemos nos acostumar com os textos bíblicos ou com os chavões numa pregação da palavra de Deus. Nós temos que sempre estar atentos, porque o Senhor está falando conosco a todo tempo. E nós que por vezes deixamos de ouvir a sua voz. Porém, ele diz assim, continuando no versículo B do versículo 12, ele diz assim: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eu me ponho a pensar, irmãos, eu estava lendo esse texto agora à tarde em casa, eu me ponho a pensar como que o apóstolo Pedro escreve um versículo desse numa carta escrita para irmãos, para pessoas que conhecem a Deus, que ouviram o testemunho de Jesus. E ele diz assim: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Isso significa, irmãos, que no meio da congregação, no meio daquele povo que ele estava agora escrevendo essa carta, porventura havia, e com certeza haviam pessoas que precisavam ter um conserto com Deus, ter um conserto com o Senhor, porque agora eles estavam orando e as suas orações não estavam sendo respondidas. Por que que as suas orações não estavam sendo respondidas? Porque eles estavam praticando aquilo que não era correto diante dos olhos do Senhor. E isso nos faz a pensar, irmãos, isso tem que nos colocar a pensar, por que será que por vezes as nossas orações elas não são respondidas? E nós temos o sentimento de que nós estamos no vácuo, sozinho, sem ninguém nos ouvindo ou falando conosco, e agora nós temos que, por meio do Espírito Santo, Senhor, novamente repetir: há algum caminho mau em mim? Por isso que quando nós vamos orar, nós temos, isso não é uma regra, irmãos, é uma coisa que eu tenho, mas o primeiro passo da oração é o arrependimento, o segundo passo da oração é a gratidão, e aí depois nós vamos para o terceiro, quarto, e seja qual for o passo da nossa oração. Mas primeiro nos arrependemos, e depois nós agradecemos, para depois colocarmos as outras coisas diante do Senhor. Porque somos falhos, estamos sujeitos aos erros. E aí, continuando aqui, e talvez você diga assim: não, mas eu tenho um ânimo tranquilo, equilibrado, sou compadecido, sou um fraternal amigo, sou misericordioso, pratico a humildade, não pago mal com mal, não falo mal de ninguém,
não falo dolosamente, refreio a minha língua do mal, pratico o que é bom, me aparto do mal. Talvez sejamos exemplos de cristãos. E se fomos, glória a Deus por isso. Mas aí, no versículo 13, ele diz assim: ora, quem há de vos maltratar... Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? E aí, nós caímos num erro de dizer, se tudo isso que eu faço é bom, eu não vou sofrer. Não é possível que eu ainda sofra alguma coisa, porque Deus, o Senhor está me vendo. Eu sou um servo bom. Eu pratico o que é bom. Eu faço o que é bom. Eu fujo da aparência do mal. E aqui o apóstolo Pedro declara, olha, se você for zeloso, quem há de vos maltratar? Mas ele continua dizendo no versículo 14, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Ou seja, quando nós praticamos o que é bom, não significa que nós só colheremos coisas boas. Nós passaremos sim também por tempestades. Nós passaremos sim por tribulações. Nós passaremos sim por provas. Mas às vezes, aquele homem de ânimo dobre lá do livro de Tiago, quando ele passa pela dificuldade, ele inverte o seu ânimo. Ou seja, ele tem tudo aquilo porque ele espera colher coisas boas. E não é errado, irmãos, esperar colher coisas boas. O errado é quando nós não colhermos coisas boas, deixarmos de semear. Não é porque nós não colhemos coisa boa que nós devemos deixar de semear. Porque o apóstolo Pedro ele declara, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurado sois. Ou seja, para que você viva toda essa vida que ele está dizendo lá do versículo 8 em diante, talvez você agora vai ter que comprar algumas brigas. Talvez agora você vai ter que passar por algumas retaliações. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vou usá-la agora. Talvez você vai ter que passar por algumas retaliações, por algumas investidas. Mas a Bíblia declara que, se for para sofrer por conta da justiça, bem-aventurados sois. Ou seja, se você está sofrendo agora por conta do seu posicionamento em Deus, não permita com que esse sofrimento faça com que você deixe de semear a boa semente. Permaneça firme. E ele continua declarando, ele começa agora a motivar os irmãos, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem ficais alarmados. Ou seja, irmãos, não tenha medo, não fique desesperado, porque a Bíblia declara, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Se maior é o que está em nós do que está no mundo, eu vou temer as coisas deste mundo? Se a Bíblia declara que se nós que pertencemos ao Senhor, o maligno não pode nos tocar, eu vou temer agora o maligno? Não, irmãos. Se Deus está à nossa frente, Ele é o nosso general de guerra. E esse general de guerra nunca perdeu uma batalha. E não vai ser a nossa batalha que Ele vai perder. Se nós agora estamos sofrendo por causa da justiça, bem-aventurados somos. Não devemos ter medo, não devemos ficar alarmados, mas ele declara aqui no versículo 15, para nós fecharmos essa palavra, ele diz assim, antes, ou seja, antes do medo, antes do alarme, antes de qualquer comportamento inadequado, antes, versículo 15, ele declara assim, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, como nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações. Santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, irmãos, é dar a Ele o lugar devido em nossos corações. Será que nós estamos dando o lugar devido a Deus em nossos corações? Será que agora nós estamos referenciando a Deus de uma maneira adequada em nossos corações? Porque, irmãos,
muitos de nós, ou muitos, querem um Salvador, mas não querem um Senhor. E quando ele fala aqui, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, é subjugar a nossa vontade à vontade de Deus. Porque agora, se Ele é Senhor em nossos corações, o que prevalece é o senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Não é a nossa vontade, não é o que nós achamos, não é o que nós queremos, não é segundo a nossa inteligência, capacidade ou sabedoria, mas é segundo o senhorio de Deus, o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Quando nós entendermos esse senhorio de Cristo Jesus em nossos corações, nós nos colocamos diante dele, diante da sociedade, diante deste mundo, como servos. E é importante, irmãos, nós termos entendimento, porque quando alguém vai mexer, por exemplo, com o seu filho, você o protege como pai, não é assim? Você o protege como mãe, como uma leoa ou como um leão, para proteger o seu filho, porque está vindo uma ameaça externa. E agora você dá a sua vida pelo seu filho. Você não mede esforços pelos seus filhos. E quando nós santificamos a Cristo como Senhor em nosso coração, nós nos colocamos em posição de servo? Sim, mas nos colocamos em posição de filhos. E como filhos, temos um Pai que verdadeiramente cuida de nós. Como diz lá no Velho Testamento, pode uma mãe esquecer de amamentar os seus filhos? Se porventura acontecer isso, existe um Deus que chama-se El Shaddai, um Deus que também amamenta, um Deus que também cuida. Talvez na cabeça das mulheres seja impossível uma mãe esquecer de cuidar dos seus filhos. Mas Deus, na sua infinita graça, bondade e misericórdia, sabendo que nós somos falhos, Ele compara esse amor e dizendo assim: o meu amor por vocês é maior. Se uma mãe esquecer de um filho, eu não esqueço dos meus filhos. Então, quando nós santificamos a Deus, quando santificamos a Cristo como Senhor em nosso coração, às vezes nós, na nossa mente ainda, por vezes carnal, nós não queremos nos humilhar, nós não queremos nos colocar como servos, mas diante do Senhor, irmãos, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. Então que façamos isso, irmãos, por amor, que façamos isso, irmãos, de bom grado, que façamos isso com o coração aberto, sabendo que uma vez Cristo sendo santificado em meu coração como Senhor, eu não tenho o que temer, eu não tenho que ficar com medo, eu não tenho com que ficar alarmado. Pelo contrário, aqui no versículo 15, na parte B, ele declara assim: estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, as pessoas lá fora estão de olho em cada um de nós. E as nossas ações, por vezes, falam mais alto do que as nossas próprias palavras. E aqui o apóstolo Pedro declara: vocês devem estar preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Porque só passa pela tribulação quem tem esperança. Esperança que há um Deus supridor. Esperança que sempre haverá uma luz no fim do túnel. Esperança que depois de toda a tempestade vem a bonança. Esperança de que você não está passando por isso sozinho. E agora, as pessoas que estão olhando para nós, elas não conseguem entender por que nós não pagamos mal com mal, injúria por injúria. Elas não conseguem entender como que nós não temos medo e não ficamos alarmados. Agora é o momento de você professar a sua fé, de você compartilhar aquilo que você tem dentro de você e glorificar a Cristo com a sua vida, com o seu testemunho e por meio da palavra dele. Amém?
Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus.